ambiente é um assunto sério, mas nem todo mundo dá a devida importância para a pauta. Quem conversa comigo hoje são dois especialistas na área e, além de especialistas, têm um engajamento pessoal nas questões ambientais. Está aqui comigo a bióloga Ana Paula Moreira. Obrigada, Ana Paula. Boa tarde, Thaís. Obrigada pelo convite. E o mestre em Direito, Guilherme Ferreira. Obrigada, professor. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Ana Paula. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui. Nosso bate-papo aqui vai ser muito descontraído, mas sobre questões que você precisa saber, aliás, que todo mundo precisa saber. Ana Paula vai abordar uma perspectiva mais social, da importância do meio ambiente, para, se algo ainda não foi conscientizado aqui dentro de nós, para que hoje a gente saia daqui melhor. E o professor Guilherme vai trazer, obviamente, as consequências para quem não entende nos meios sociais como deveria ser. Ana Paula, a gente deve cuidar do meio ambiente por quê? Sim, Thaís, por várias razões, tanto por motivos individuais quanto sociais, né, no coletivo. Primeiramente, nós temos que saber que quando nós usamos o termo meio ambiente, a gente está lidando com o meio ambiente natural, que é a natureza, né, florestas, animais, fauna, flora, e o meio ambiente artificial, que é aquele em que o ser humano mexeu e vive, né, um meio normalmente urbano, né, que tem atuação antrópica. E quais são esses motivos, né? Quais são as razões para cuidar tanto do meio natural quanto do artificial? Primeiro, pela nossa saúde e sobrevivência, né, da espécie, e em segundo, também para a manutenção de outras espécies, de outros seres vivos que existem na Terra. Nós temos que lembrar que o ser humano não está no topo, né, do ecossistema, ele está inserido no ecossistema, ele é mais um ser vivo na natureza e cabe, né, a todo ser humano, cada pessoa, cuidar da natureza. Então, cuidar primeiramente de si para poder cuidar do geral. Nós temos que lembrar que as ações do homem na natureza hoje, né, desde séculos, vêm sendo mais prejudiciais à natureza do que benéficas. Como exemplo, nós podemos citar os meios urbanos, o que envolve, né, contaminação de águas, do solo, enfim, do ar, né? Isso tudo prejudica, agrava o aquecimento global e outras consequências negativas da natureza. Temos que lembrar também que essa semana foi o dia da sobrecarga da Terra, né? O tanto que a Terra, que a natureza consegue sustentar das ações do homem, da rotina que o ser vivo tem hoje, né? Então, assim, teoricamente, deveria ser o dia da sobrecarga da Terra lá em dezembro, no final, mas não aconteceu isso. Então, a gente está consumindo muito mais recursos naturais hoje do que a natureza tem de suporte. Então, se a gente for analisar, era para a gente necessitar hoje, de acordo com o nosso modo de vida, com o consumo e outras ações, mais de um planeta, né? E, obviamente, isso não é possível. Então, tem algo errado, né? Tem várias razões, né, para poder isso ter acontecido. E cabe a nós refletirmos, né, individualmente, coletivamente, quais são essas ações ruins que nós causamos na natureza, para a gente poder amenizar, para conseguirmos deixar um legado aí e também recursos naturais para gerações futuras. Pois é, essa questão da conscientização deveria ser o óbvio, né? Porque nós somos o meio ambiente. Exato. Mas, professor, para quem não entendeu o óbvio, tem consequência, não tem? Sim, Thaís, tem consequências sim. E tentando assim, traduzir para até quem não é do direito, nós costumamos dizer que existem algumas esferas jurídicas de responsabilização. O que significa? Por exemplo, uma pessoa jurídica ou privada, se ela polui o ambiente, ela acaba tendo a obrigação de depois recompensar, trazendo ali, tentar voltar ao estado anterior. Apesar de que a Ana Paula pode até nos dizer, a gente nunca volta ao estado anterior, né? Então, há essa responsabilidade que a gente chama de cível, que acaba recaindo no bolso. Há a possibilidade de responsabilização penal, que, em tese, é a restrição da liberdade, é a pessoa ir presa ou, pelo menos, cumprir algumas prestações sociais e até mesmo de multa, entra ainda na esfera penal, e também na administrativa. Administrativamente, você pode receber sanções pecuniárias, que são dinheiro, e a depender se for uma pessoa que tem algum tipo de atividade, seja um agricultor, seja uma pequena empresa, ela pode ter até a sua autorização ali
restrita e aí acaba impactando na atividade. De maneira geral, a gente acaba dividindo essas 3 responsabilizações. Se a gente quiser problematizar ainda mais, a gente pode falar que o ente público também tem responsabilizações, inclusive podendo recair sobre a própria esfera privada do administrador público. Por exemplo, um prefeito ser acusado de uma improbidade em virtude de alguma conduta que tenha lesado o meio ambiente. Muito bom, porque aí a gente já está aqui com a sinergia da entrevista fluindo, porque eu vou entrar nesse ponto com a Ana Paula e vou querer saber a opinião do Guilherme também. A gente sabe que, para além aqui, o Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência traz essa questão ambiental, porque todo mundo tem que fazer a sua parte, mas nós temos um nicho de capacitação justamente por acreditar que, capacitando a administração pública, é que a gente consegue fazer a cidade funcionar de forma mais prática. E aí, Ana Paula, trazendo essa questão ambiental nos municípios, até mesmo eu sei que você é uma estudiosa da questão do gerenciamento de resíduos sólidos, a lei fez 10 anos, não é mesmo? Completou 10 anos esse ano. Exato. Como o gestor deve se comportar nas questões ambientais socialmente para que flua a cidade? Foi bom você tocar nesse ponto, Thaís, porque a questão ambiental hoje, em qualquer esfera, né, municipal, estadual, ou federal, no país, é um desafio. Foi um desafio no passado e continua sendo um desafio hoje, porque, infelizmente, a visão, né, a percepção que nós temos é que o meio ambiente, né, a natureza, ela fica um pouco de fora de algumas discussões. Ela não é tão visada como outros assuntos, por exemplo, na área criminal. Algumas pessoas ainda não conseguem colocar, né, ou entender a gravidade da situação que o município, né, ficará caso ele não cuide da área ambiental e social também, porque nós temos que lembrar que o lado ambiental está totalmente ligado ao social e também ao econômico, né? Afinal de contas, a parte econômica, ela só existe porque existe ao lado ambiental, seja na questão de exploração de matérias-primas para indústrias e por aí vai, né? E a gente tem que lembrar também, no ponto que o Guilherme tocou, da questão da resiliência. A natureza, ela é resiliente quando a gente dá o tempo e a capacidade para ela ser resiliente. Não é isso que está acontecendo. Pensando a nível município, você citou, né, o plano nacional, né, dos resíduos sólidos, né, a lei, e ela está fazendo aniversário, né, 10 anos. Se a gente for pegar... aniversário, né? Oi? Desculpa. Que pena que é só o aniversário. Sim, exato. É uma situação muito preocupante. Quem estuda a fundo, né, sabe do que eu estou falando. Nesses 10 anos, era para muitas ações terem sido aplicadas por todos os municípios. Uma delas seria o fim do lixão. Infelizmente, nós sabemos que, principalmente em Minas Gerais, muitos municípios pequenos ainda não conseguem ter um aterro sanitário, seja por falta de infraestrutura, de investimento e por outros motivos. Então, é difícil para alguns municípios conseguirem finalizar o lixão, mas isso está na lei, então isso deveria ter acontecido. E é importante citar que esse ano também está acontecendo um novo marco do saneamento. E os resíduos sólidos, obviamente, fazem parte do saneamento básico, mas infelizmente não teve ainda uma abertura ou atenção muito grande como o tratamento da água e esgoto tiveram no marco. Então, acho que é mais um desafio ainda para os municípios, essa questão também, tanto dos lixões como outros tipos de problemas que os municípios enfrentam, né? Seja na parte também de investimentos e aberturas para empresas ambientalmente sustentáveis, né? Poder atuar mais no município, trazer mais viabilidade, fornecer mais infraestrutura para a população ajudar também, né, para a população poder fazer a sua parte. De nada adianta a boa vontade, né, a vontade de fazer uma ação ambientalmente sustentável se você não tem subsídio para isso, seja individual ou coletivo. Professor, e aí, trazendo para a questão jurídica, eu sei que você não tem aqui como me resumir as principais consequências para o mau gestor ambientalmente falando. Mas se a gente for especificamente na Lei de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, é uma lei que fez realmente aí aniversário, são 10 anos e tudo mais, e a gente sabe que nem sempre essa realidade acontece nos municípios. Falando aqui, Minas são 853 municípios,
E muitos municípios são, assim, minúsculos, né? Nem precisavam ser outros municípios, mas são. Como que a gente poderia legalmente resolver essa situação? Claro que não da noite para o dia, mas aos poucos, para que tudo tivesse ocorrendo como tem que ser. Pergunta oracular. A sua pergunta, ela é bem complexa e ela entra em algumas questões do direito que não tem tantos consensos. E, de certa forma, leva a discussão para um lado que eu não sou tão a favor, mas vamos tentar primeiro partir dela. Como eu tinha dito até na outra resposta, há sempre a possibilidade de ação, por exemplo, de improbidade administrativa pela ausência de um cumprimento de dispositivo normativo. E aí, geralmente, quem acaba que propõe a demanda é o Ministério Público, na sua função de fiscal, de representante da sociedade. Os tribunais de conta também podem fazer análise sobre o gasto, se foi adequado, se tem contratos que estão realmente cumprindo a determinação legal. E aí traz realmente a responsabilização para o gestor, o secretário, o prefeito. O porquê que eu disse que esse não é tanto o caminho que eu acho o mais adequado? Porque o problema ambiental, ele é muito amplo, ele é de uma visão que perpassa o particular e o todo ao mesmo tempo. Então, assim, nós somos responsáveis e o poder público é responsável porque o poder público também nos representa. Então, nesse contexto, a visão tem que ser alterada, daí a necessidade de uma educação ambiental, uma necessidade de leis mais impositivas e não tão abstratas, muito mais do que programas genéricos, mas programas com metas específicas. E aí, dentro desse contexto, que tem uma cobrança e participação política. Eu estou até lendo um texto de um autor que chama Bruno Latour, que é um francês que ele é muito envolvido com a questão da ecologia e da política. E ele diz, olha só, como que a gente às vezes trata a natureza como um ente e nós, seres humanos, como um outro, como sociedade. E assim, aí a gente se coloca fora disso e até o cuidado parece assim, como se a gente estivesse cuidando da nossa plantinha dentro de casa. E o meio ambiente não é isso. Nós estamos e somos no meio ambiente. A Paula bem disse, a biodiversidade, essa complexidade, o que exige uma politização disso. No sentido de a gente discutir, debater o que é preciso, o que é necessário, como que a sociedade pode evoluir. E aqui, eu só para poder já até refutar alguém que possa pensar alguma coisa, eu não sou do tipo de pessoa que acha que a responsabilidade é da gente aqui. Eu vou economizar água e aí vamos resolver o problema da água. Não acho que é isso o problema. Só que eu acho que passa pela nossa cabeça. Como que a gente consome, qual empresa a gente escolhe consumir. Isso é no âmbito privado e isso reflete no âmbito político, porque quem está na administração pública são as pessoas que nós colocamos lá. A gente cobra as pessoas que nós vamos votar que sejam pessoas que pensem em uma sustentabilidade. Maravilha. E aí aqui a gente vai caminhando para o final com uma pergunta que eu gostaria de uma reflexão de vocês dois. Da Ana Paula, eu vou querer que você traga mais essa questão social mesmo do meio ambiente. Eu acho que o meio ambiente ele vai funcionar bem quando a gente conseguir entender os pilares. E nós fazemos e somos uma parte fundamental dos pilares, certo? Então, seria sociedade, gestão pública e lei. Eu posso dizer que assim a gente vai funcionar? Acredito que sim, Thais. Nós temos que pensar, né, igual eu falei anteriormente, que todos estamos interligados na natureza e também socialmente. Existem essas diferenças, né, de ações coletivas e também do poder público, do privado, como bem disse o Guilherme, mas temos que lembrar que uma ação por cada membro individual ou pelo setor público influencia um no outro. E pensando assim nessa questão dessa junção, eu tenho a minha ação, tudo aquilo que eu consumo, se eu consumo, tem algum motivo e aquilo vai gerar uma consequência,
né? Pensando aqui na parte da agricultura. Se tem uma demanda muito grande pela agricultura, o agronegócio, é porque há consumidores. Então, se eu passo a gerenciar melhor aquilo que eu consumo, automaticamente, e também escolhendo empresas idôneas que se preocupam com o meio ambiente, automaticamente o setor público vai ter que dar uma abertura maior para o privado, trazer empresas desse tipo, desse nicho, né? E isso influencia, né, automaticamente na vida da sociedade. Então, nós temos que pensar nessa questão também, né? E lembrar que, quando a gente fala o termo sustentabilidade, a gente está trabalhando sempre com os 3 pilares, né? O pilar ambiental, o pilar social e o pilar econômico. E é importante também, né, principalmente nós aqui, que estamos tendo voz nesse momento, pensarmos que temos que ser agentes multiplicadores, levar as informações para as pessoas que ainda não têm acesso a essa informação. Por mais que nós estejamos no mundo globalizado, né, com a internet, nem todo mundo ainda tem esse acesso, e é importante isso. É importante que os municípios também promovam, né, cursos, né, comunicação e também promovam divulgação desses conhecimentos, né, para as pessoas, né, que ainda não têm esse acesso. Então, temos que pensar por todos esses lados. O que é que pragmaticamente eu posso fazer, Ana Paula, para fazer a diferença? Eu, ser humano. Tem várias ações, desde ações pontuais, por exemplo, estamos infelizmente vivenciando uma pandemia e sabemos que essa pandemia é muito fruto das ações da interferência do homem na natureza. Então, eu tenho que pensar desde aquilo que eu consumo, evitar, fomentar o tráfico de animais, por exemplo, de animais silvestres. Sabemos que o tráfico de animais silvestres, ele é a causa de muitas zoonoses que nós vivenciamos, né, que enfrentamos. Né? Temos que pensar também em ações como economizar energia. Se eu economizo mais energia, eu não vou estar ajudando só a meu lado financeiro, eu vou ajudar também um todo. E, é claro, procurar fiscalizar enquanto cidadão e também exigir e comprar aqueles produtos de empresas que são idôneas, de empresas que se preocupam com a área ambiental, para outras empresas também tentarem ter aquelas boas empresas como exemplo e também tentarem se tornar igual a elas. De nada adianta as leis se não há fiscalização, né? Inclusive, nós, enquanto pessoa, né, enquanto cidadão, nós temos esse dever de fiscalizar, né? Nós temos nossos direitos e deveres, e essas ações pequenas, por mais que sejam entre aspas, pequenos, elas podem influenciar um todo, principalmente agora no momento de eleição, escolher pessoas, né, que vão fazer diferenças e aplicar melhor as políticas públicas. E pensando também na questão econômica do país, e de várias empresas, indústrias, farmácias que geram grandes impactos na natureza. Como que vamos cobrá-los agora, né? Para a gente poder cobrar também, a gente tem que fazer a diferença, tem que fazer por onde. É mais ou menos por aí. Controle social sempre. Professor, e aí? O que eu faço com esse pilar? Acho que se eu fosse escolher, a primeira conduta é, como eu disse, politizar-se sobre a questão. Pensar assim, o meio ambiente ou a proteção ambiental é um entrave à economia ou é uma possibilidade de existir economia daqui a 50 anos? E é muito complexo e difícil isso, porque é natural do ser humano pensar no agora ou num futuro muito curto. Se a gente para e pensa assim, quantas pessoas pensam em fazer um pé de meia para o futuro, até mesmo a gente sabe da realidade socioeconômica nossa, mas até aqueles que podem, às vezes, um pouco fazer, não fazem, porque são aquelas fábulas que a gente lembra lá quando a gente é criança. E a questão ambiental gira em torno disso. Eu gosto muito desse debate, que acaba que a Ana Paula me lembrou, que é o da produção do alimento, porque o alimento é uma das coisas mais básicas que a gente tem, ele é uma representação do PIB enorme, só que quantas pessoas têm a possibilidade de consumir algo que seja sustentável na saúde e ao meio ambiente? São poucas. E parte disso é porque o projeto socioeconômico governamental é de beneficiar quem produz em monocultura, que não é tão sustentável. Se a gente pega, e eu fiz esse estudo ano passado, se a gente pega o valor do dinheiro que o Estado, ou seja, nós gastamos para financiar e fomentar a produção de alimento, ele, numa agricultura familiar e sustentável, ele representa 1% do todo, e 99% é de um outro modelo que não
me parece ser sustentável e que a ciência tem indicado que não é sustentável, ou seja, produz hoje, mas não se sabe até quando, não se sabe até quando isso será possível. E aí na área da saúde, do meio ambiente, etc. Então, se a gente quer pensar esse pilar sustentável, que a Ana Paula colocou 3 elementos, eu ainda acrescentaria no mínimo o elemento ético, porque nós temos que ver o meio ambiente como vida, e a gente não banaliza a vida, não é só a do ser humano, é a do animal, é a da planta, é a do rio, é da terra, é todo esse todo. E isso está na lei, só basta a gente interpretar isso de uma maneira adequada. E aí, para isso, é necessária a coletividade se conscientizar enquanto coletividade, não só enquanto indivíduo, apesar de entender a importância disso. Qual é a sua mensagem para o gestor público com relação ao meio ambiente? Você pode querer gerir a administração pública para se perpetuar, ou você pode gerir a administração pública para ver seu neto numa cidade, num estado melhor. E não sei dizer qual que é melhor, eu não tenho filho nem neto, mas se eu fosse um gestor público, talvez eu escolheria a segunda opção, por uma questão de que a gente pode ter algum propósito na vida, não só o imediato. E sabendo vender a ideia, você pode ainda conseguir votos fazendo coisas nesse sentido. Eu não sou contra isso, não. A pessoa que está fazendo algo bom, ela tem que vender a própria ideia, vender o próprio nome, vender suas ações, apresentar de forma bem feita. As coisas boas não precisam ser vistas como um manto religioso de que você não pode nem apresentar isso de maneira pragmática, não. Se a gente salvar o mundo, salvar o todo, pragmaticamente, eu não vejo problema, não. Então vamos vender a nossa ideia, que é por uma boa causa. Dia 30 nós temos um encontro marcado para gestores, servidores e demais interessados, não é isso? Sobre questões ambientais, sobre uma perspectiva do direito. Ah, sim, é um convite que eu faço com muita alegria. Eu sou um professor de Direito Ambiental para graduação. Eu gosto muito da ideia de divulgação de conhecimento de direitos e dessa perspectiva que, inclusive, o IDCT faz de maneira tão brilhante, que é de formar cidadão. E nesse sentido, eu quero pegar um pouco desse debate do que é sustentabilidade, do porquê que é necessária a proteção ambiental e introduzir alguns conceitos e um norte do direito. Então, as pessoas, às vezes, são muito perdidas no que é o direito e acham que é uma linguagem muito fechada, e de fato é. Então, eu quero tentar simplificar pelo menos esse início, de dizer quais são os princípios do direito ambiental, o que a nossa Constituição traz, para poder auxiliar o gestor público, pessoas que são de outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, a biologia ou a geografia, que a pessoa, às vezes, quer começar a entender um pouco dos direitos do meio ambiente. Então, acho que o curso vai ser bem proveitoso para essas pessoas. Muito bem, capacitar para transformar. Vamos tentar fechar com uma frase? Eu começo, passo a bola para a Ana Paula e o Guilherme termina. Bora! Uma frase? Eu sou o meio ambiente. Eu sou a diferença para promover a resiliência. E o meio ambiente também é o outro. Por que não pensar com alteridade? Muito bom, o IDCT TV de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, você já sabe, comunicação@idct.org.br. Até a próxima.